Graça e paz, irmãos. Eu saúdo então os irmãos da Igreja Batista Maranata, para essa reflexão, essa mensagem do nosso culto, e também aqueles que estão nos assistindo ou vão ouvir mais tarde a gravação. Então que o Senhor possa, nesses dias que temos passado, falar aos nossos corações. Nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de Mateus, desde o começo do ano, como parte da nossa programação. O texto de hoje é o texto de Mateus capítulo 9, de versos 1 a 17. Então, eu vou ler o texto para os irmãos, Mateus 9, de 1 a 17. Diz assim a palavra: Jesus num barco passou para outra banda e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue. Levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dia lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vamos orar? Pai bendito, estamos diante da Tua palavra e pedimos a direção do Teu Espírito Santo para as nossas mentes e corações, para que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê a saber a Tua vontade, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós te bendizemos, Pai, pela Tua fidelidade e pela Tua graça derramada sobre nós. E tudo isto no santo e precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. O nosso texto de hoje, Mateus 9, de 1 a 17, ele é uma peça em 3 atos. O contexto cronológico, de acordo com Lucas, que é o evangelho cronológico, no capítulo 5, 17 a 39, né? Que é onde ele narra esse episódio, ele coloca a sua narrativa, Lucas, antes das bem-aventuranças. A localização cronológica dentro do Evangelho de Mateus, que é um evangelho teológico, estaria entre capítulos 4 e 5, antes das bem-aventuranças. Então, na narrativa de Mateus, no entanto, esse episódio aqui, no capítulo 9, ele aparece entre 2 grandes discursos dos 5 discursos narrados por Mateus.
O primeiro grande discurso, nós já fomos desafiados, capítulos 5 a 7, as bem-aventuranças, e o outro discurso é o discurso do capítulo 10, quando ele chama os seus discípulos e lhes dá uma série de instruções, constituindo-se assim então o segundo grande discurso. O texto-chave de Mateus, no entanto, que é o texto-chave e o ponto principal de todo o seu evangelho, né? De onde nós temos tirado o tema para a nossa igreja neste ano de 2020, que é ser e fazer discípulos. O texto-chave é Mateus 28, 18 a 20. Apenas uma parte, né? Essa é uma situação nova para mim, acredito que eu nunca preguei diante de uma câmera, né? Mas eu posso olhar para o salão e eu consigo, ainda olhando para alguns lugares, me lembrar de alguns de vocês que mais ou menos sentam nos mesmos lugares, né? À medida que eu passo os olhos aqui no salão, né? Eu posso me lembrar de vocês, né? Mas, obviamente, nada substitui quando realmente estamos juntos aqui. Então, o texto-chave então, de Mateus 28, 18 a 20, né, que é conhecido como a Grande Comissão. Agora, irmãos, a Grande Comissão não é ir. A Grande Comissão é fazer discípulos quando, no caso deles, fossem, como se Jesus estivesse dizendo, quando forem, fazer discípulos, ou no nosso caso, quando formos fazer discípulos. E a base de Mateus 28, 18 a 20 é a sua autoridade, a autoridade de Jesus. Toda autoridade me é dada no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos, e assim a grande comissão. Nesse sentido, então, todo o evangelho de Mateus vai abordar a vida e obra de Jesus sob este da autoridade de Jesus. Nós já vimos no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, verso 29, de que as multidões ficaram maravilhosas, Jesus falava com autoridade. No capítulo 8, estão narrados vários milagres de Jesus, e esses milagres que foram narrados por Mateus ali, têm como objetivo mostrar a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre o mundo físico, a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a natureza e sobre o reino espiritual. Os milagres 9, a partir do verso 18, bem como nos capítulos 12 e 15, demonstram a autoridade de Jesus sobre a morte, sobre o sábado, sobre o templo e assim por diante. Os milagres, então, distribuídos ao longo do seu livro, estão sempre enfocando a autoridade de Jesus. Nesta porção de hoje, capítulo 9, versos de 1 a 17, trata da grande autoridade do Senhor Jesus numa área da qual todas as demais dependem. Todas as demais, a autoridade sobre o reino físico, a autoridade sobre a natureza, a autoridade sobre o mundo espiritual, a autoridade sobre a morte, e da qual todas as demais dependem, é a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre o pecado. A autoridade em perdoar pecado. Numa primeira vista desatenta desta porção de 17 versículos, né, os 4 blocos que nós encontramos aqui, versos 1 a 8, verso 9, versos 10 a 13 e depois 14 a 17, né, eles nos parecem como se fossem tratar assuntos distintos, aspectos ou fatos isolados, mas não tratam, eles não são. Todos, na verdade, tratam de um mesmo assunto. E isto nos leva
a uma pergunta crucial. De todos os milagres de Jesus, qual é o maior? Ou qual foi o maior? Normalmente eu não ponho título nas minhas mensagens, mas esta mensagem tem um título. E o título desta mensagem é O Maior Milagre de Jesus. O maior milagre de Jesus. Qual é o maior milagre de Jesus? E é exatamente o enfoque desta passagem, é o que nós vamos ver. Nós vamos acompanhar, demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus. E então, logo no início do capítulo 9, nós temos uma pista. Porque Jesus faz uma pergunta para aqueles homens. Logo quando ele diz para aquele paralítico, perdoados estão seus pecados, os fariseus reagiram, dizendo que ele não tinha autoridade de perdoar pecados, porque esta autoridade era só de Deus. E então, disse para eles, qual é mais fácil dizer? Versículo 5. Pois qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? A pergunta é, o que custou para Jesus realizar milagres? Curar pessoas, multiplicar os pães, acalmar a tempestade, ressuscitar pessoas. O que custou para Jesus? Nada. Nada, nada. Por quê? Porque o poder estava nele. O poder é ele, era ele. O poder é dele. E então ele reflete com aqueles homens que ficaram assustados ou acusaram-no de blasfêmia. E então a pergunta do Senhor é uma pergunta base para que nós entendamos toda esta passagem no seu desenvolver. Qual é mais fácil, curar ou perdoar pecados? Jesus foi questionado na sua autoridade de perdoar pecados. Então, Jesus passa a demonstrar para os seus discípulos e seus opositores que a autoridade de Jesus de perdoar pecados vem do seu sofrimento e morte na cruz. A autoridade de Jesus de perdoar pecados vem do seu sofrimento e morte na cruz. Então, como uma peça em 3 atos, o Senhor, num crescente, vai demonstrar para os seus discípulos o custo de perdoar pecados. Então, nós temos 3 atos. O primeiro ato, versos de 1 a 8, o peso do pecado, a cura do paralítico. Esta passagem, que mostra de 1 a 8 este paralítico, é a mesma passagem que no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos está narrada com o detalhe de que 4 amigos trouxeram o paralítico. Aqui o texto diz, e paralítico. Marcos dá o detalhe, Lucas também, que foram 4 trouxeram o paralítico à casa onde Jesus estava, não puderam entrar por causa da multidão, então decidiram baixar o leito pelo telhado à frente onde o Senhor Jesus Cristo estava. Este é o texto. E o texto aqui diz, versículo 2, a fé. Vendo-lhes a fé. Aqui, o verbo ver, ele está falando mais do que simplesmente enxergar com os olhos. Esta é uma percepção que vai além daquilo que os olhos simplesmente podem captar. Fique atento a esta palavra, porque ela vai aparecer outras vezes aqui, nessa construção do Senhor Jesus Cristo. Então, o texto diz, vendo-lhes a fé. Por que a fé? Na verdade, aqueles homens não vieram ao Senhor Jesus Cristo porque o homem era paralítico.
Não foi isso que aconteceu. Aliás, essa é algo que pode nos armar uma cilada quando lemos esse texto, né? Mas quando o Mateus diz, vendo-lhes a fé, Jesus viu algo mais naquele homem do que o seu estado de paralítico. Jesus viu o coração daquele homem, o peso dos seus pecados, a aflição que aquele homem tinha pelo fato de ser um pecador. A propósito, em outros textos nós já vimos, como em João 9 mesmo, os discípulos perguntando, havia um pensamento corrente na cultura de Israel de que as pessoas que tinham problemas físicos, via de regra, era por causa de pecado. Então, o fato é de que, influenciado pela cultura ou não, na verdade já movidos pelo Espírito Santo, por causa da presença do Senhor Jesus Cristo, aquele homem quis encontrar-se com Jesus. E quando ele se aproximou de Jesus, os homens só viam um homem num leito, mas Jesus via o coração daquele homem que o moveu. Jesus via a culpa destes homens. Então, Jesus fez um trocadilho de palavras. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. No versículo 4, nós encontramos novamente aquela palavra, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, para que você talvez não possa pensar que eu esteja delirando, de deduzir tudo isto, né? De que Jesus estava vendo o coração dele. Veja o versículo 4. Logo que eles disseram para Jesus que ele blasfemava, o texto diz, Jesus, porém, conhecendo-lhes o coração. Conhecendo aqui é a mesma palavra que poderia ter sido traduzida. Jesus podia o homem. E Jesus disse, vocês estão cogitando o mal no seu coração. Havia maldade no coração daqueles homens. Por isso, o coração daquele homem paralítico que o moveu a vir a Jesus era por causa do seu pecado. Era por causa da convicção que ele tinha. Nós temos sido desafiados desde o começo da nossa série, no capítulo 5, sobre ser humilde de espírito. É aquele que é desprovido de tudo. Este era o homem. Este é o paralítico. Mas por que então, quando Jesus disse, o que é mais fácil dizer, e em vez de dizer novamente, perdoados estão os teus pecados, disse, alguns intérpretes dizem que é só uma questão de semântica sinônimo. Era que Jesus estava dizendo. Para o paralítico não. Para o paralítico não. Porque se Jesus tivesse simplesmente repetido, aqueles homens, por não conhecerem o coração daquele homem, nunca saberiam do que Jesus havia operado naquele homem. Por isso, por pura misericórdia, inclusive pelos seus discípulos, o Senhor diz, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente o homem se levantou e foi para casa. Para o paralítico, fazia uma diferença. O que adiantaria ao paralítico sair andando e ir para casa? Irmãos, entendam, não era isto que estava em questão aqui. Aquele homem não queria só andar, ir para casa andando. Aquele homem queria alívio dos seus pecados. Jesus, sabendo disso, por isso disse, perdoados estão os teus pecados. O Senhor sabe o que nós precisamos antes sequer de pedirmos. Antes sequer de pedirmos. E no versículo 6 e 7, há uma diferença. Um detalhe interessante, Jesus diz, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O versículo 7, e levantando-se,
para a sua casa. O verbo vai para a tua casa é diferente do verbo partiu para a sua casa. Quando Jesus disse vai, é uma palavra composta que significa ser debaixo de. A partir desse momento, esse homem volta para sua casa diferente do que ele veio. E o homem veio conduzido por 4 outros homens. Agora, ele não volta para casa conduzido numa maca, mas ele volta conduzido debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E então, no versículo 7, ele simplesmente se levanta e se aparta perto de Jesus em direção à sua casa. O efeito espiritual foi só para o paralítico. Mas não é assim conosco? Quando o Senhor Jesus Cristo entrou no seu coração, quem viu? Ninguém viu. Só viram e vimos os efeitos exteriores disso. Aquela experiência é pessoal. Ela é inexplicável. Aquele homem voltou para casa diferente. Foi tirado dele o peso do pecado. Mas não era uma coisa tão simples só. O texto podia ter acabado aqui e simplesmente o Espírito dirigir Mateus a relatar outro milagre qualquer de Jesus, como em outros textos, um milagre após o outro. Mas não aqui, porque aqui estava no foco algo singular, a autoridade do Senhor Jesus Cristo de perdoar pecados, que é mais profunda do que simplesmente a sua autoridade de ter controle sobre o mundo físico, o mundo natural e mesmo o mundo espiritual. Esse é apenas o primeiro ato de 3 da nossa passagem. Então, o segundo ato está nos versos de 9 a 13, a vocação de Mateus e Jesus comendo com os pecadores. Aqui, embora sejam 2 pequenos blocos, um de um versículo, na verdade ele é, na narrativa e no propósito do Senhor Jesus Cristo, um ato só, que é a chamada de pecadores ao arrependimento. A chamada de pecadores ao arrependimento. Versículo 9, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Irmãos, nos 3 evangelhos, a vocação de Mateus está exatamente no mesmo lugar, logo após a cura daquele paralítico daquela forma. Agora nota, Jesus estava na casa dele quando o paralítico veio. Ele curou o paralítico foi embora. Então o texto diz que Jesus partiu dali, ele saiu da sua casa e ele foi. Ele saiu da sua casa e ele vai para um lugar com um objetivo específico. Ele foi chamar um discípulo. Talvez o último, como alguns pensam, com certeza um dos últimos, um publicano. Jesus sai da sua casa e vai ao posto fiscal. Ele vai ao posto fiscal, que era a alfândega, lá em Cafarnaum, onde estava um cobrador de impostos na entrada da cidade. Ali era uma rota que vinha de Damasco e ia até o Egito. E nesta rota precisavam passar por dentro do território de Israel e então tinham que passar e pagar os seus impostos, atravessar o reino para depois ir para o Egito, ou mesmo quando vinham de Damasco e do leste, de vários lugares do leste, para estarem em Israel. A ligação dos 2 momentos está de novo no verbo ver. Jesus partindo dali, viu um homem
na coletoria. Irmãos, entendam comigo, por favor. Jesus não está simplesmente passando por um lugar e vê um camarada ali. Ele sai para ir encontrar com aquele homem. E quando ele chega ali, ele viu a mesma palavra, não eram seus olhos simplesmente. É a sua percepção de quem era aquele homem e o plano que ele tinha para aquele homem. A chamada de Mateus é simples, num versículo, e na verdade, um monólogo, porque Mateus não falou absolutamente nada. Jesus disse, e ele se levantou e o seguiu. Eu trabalhei alguns anos na empresa, e esse texto eu me lembro porque quando eu comecei a trabalhar no setor fiscal da empresa que eu trabalhava, e então tinham notas fiscais, e elas vinham as pilhas de mais de 100 num dia só, e eu tinha que bater o carimbo de não incidente, no caso da época do CM, ou alíquota zero do IPI, tinham carimbos, e eu ficava carimbando, era uma coisa chata. Então o que eu fazia? Assobiava uma música, tan, 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 dava um aqui, duas aqui e uma aqui. Eu não podia dar duas aqui, né? Então, tan, 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 tan. E eu me lembrei do quê? Quando eu li esse texto, décadas atrás, que Mateus estava lá, quando ele foi bater o carimbo, ele ouviu, segue-me. Ele nem terminou de bater o carimbo, ele descansou o carimbo, levantou e seguiu Jesus. Veja, irmãos, não era um convite. Estão enganados quando dizem, Jesus não convidou Mateus. Ele ordenou Mateus. Aqui é um imperativo. Ele não diz, o que você acha de me seguir? Você não quer mudar de profissão? Eu posso lhe oferecer algo melhor. Não, ele diz, me segue. E saiu. Mateus se levantou e foi. É assim. É assim. Ele se levantou e ele seguiu. Não era um convite. O que paralítico pecador, aqui era um publicano pecador. Por isso a ligação das passagens. Jesus está buscando pecadores ao arrependimento. Aí alguns têm problema. Segue. E Mateus seguiu. Você acha que ele podia ficar ali? Não ia ficar ali. Você não ficou quando o Senhor chamou você. Eu não fiquei. Não é possível ficar. Só tem uma coisa: levantar e seguir. Aqui implicava em muitas perdas para Mateus. Mateus era um homem rico. Lembra de Zaqueu? Ele só não tinha a mesma posição, ele era uma posição elevada a Zaqueu, porque para ser cobrador de impostos num posto fiscal, ele tinha que ser culto e tinha que falar grego, fluentemente. Então ele perde tudo isto. Mas veja, ele perdeu para ganhar. Aquele que perder a sua vida, ganhá-la. E isso é o que acontece com este homem aqui. Nos versos 10 a 13, então na sequência, Mateus está agora na sua casa. Estão acompanhando? Jesus estava na casa dele, Jesus estava na sua casa, em Cafarnaum, curou o paralítico, sai dali, vai para a coletoria, chama Mateus, e agora vão todos para a casa de Mateus. Mateus está na sua casa com Jesus e seus discípulos. Veja o versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Aqui há uma outra palavra interessante, quando ele diz, e sucedeu, é que está na vida de Mateus, que Mateus não estava acostumado. Era estar com Jesus e os seus discípulos, comendo, e ele trouxe. Esse é um apóstolo, né? Ele
mal acabara de ser chamado. Ele está trazendo a turma do seu trabalho, da sua sessão, para seguir o Senhor Jesus Cristo. Pecadores chamados ao arrependimento. E estavam numa festa e portanto, era pecados e pecadores. O que é mais fácil, perdoar os pecados e agora chamar pecadores. O paralítico, Mateus e os demais publicanos. Isto distinguia o ministério de Jesus. Ele está construindo aqui para culminar no terceiro ato. O grande contraste do judaísmo de Jesus. Os fariseus criam que a lei exteriormente os ligava a Deus e lhes dava a salvação. Por isso ele disse, só Deus pode perdoar pecados, porque Deus havia dado as leis, e se você obedecer às leis, os pecados são perdoados. Mas eles faziam isto como simples atos mecânicos. Eu tenho nojo do sacrifício. Porque eles vinham sem contrição, eles vinham sem quebrantamento. Era um simples levar de um animal e não foi isso que o Senhor pediu. Então os fariseus diziam que aqueles homens eram pecadores porque não observavam a lei. E então Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Era uma forma de dizer para os fariseus, realmente vocês estão bons? Então vocês não precisam de médico. Mas eles não são sãos. Eles estão doentes. Os fariseus não enxergavam. Mas Jesus enxergava o coração deles. E isto distinguia o Senhor Jesus Cristo. E então ele diz, vocês precisam aprender uma coisa. Misericórdia quero e não sacrifícios. Ele faz uma citação de Oséias 6,6. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O judaísmo queria propagar justiça e disseminar justiça própria. Jesus disse, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Então isso nos leva ao terceiro ato, o ápice da passagem, quando Jesus vai mostrar que a sua autoridade de perdoar pecados viria do seu sofrimento e morte na cruz. O alto preço a ser pago. Esse é o terceiro ato. O primeiro ato, o peso do pecado. O segundo ato, salvar pecadores, que era a chamada de pecadores ao arrependimento. E o terceiro ato, o alto preço a ser pago. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? O jejum aqui é apenas uma parte pequena do assunto e foco aqui. A questão não era o jejum, a questão era o jejum para os discípulos do João. A pergunta dos discípulos de João tem um tom completamente diferente da pergunta dos fariseus. Os fariseus estavam criticando Jesus comer com aquela laia, se fosse a linguagem de hoje, com aqueles trastes. Essa era a questão deles. A questão dos discípulos de João era porque eles estavam jejuando. E no texto paralelo de Marcos, bem como Lucas, no texto de Marcos 2,18, o texto diz que naqueles dias os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Eles estavam, de repente, se encontram com Jesus comendo numa festa com Mateus e os demais publicanos.
Agora, nota, a pergunta era legítima, por quê? Vamos lembrar que 2 dos discípulos de Jesus tinham sido discípulos de João. Então eles estavam com uma dúvida. Senhor, afinal, o que é certo? Jejuar, como estamos fazendo e os fariseus fazem? Ou não jejuar, como os seus discípulos não estão jejuando? Agora, o que está em questão aqui também é um fato simples. No Velho Testamento, na lei que os fariseus supostamente seguiam, só tinha uma ordem de jejum, Levítico 16, para o dia da expiação. Um dia no ano. Se nós tivéssemos tempo de examinar os profetas depois do cativeiro, nós vamos encontrar que o povo de Israel jejuava 4 vezes por ano, já não mais por força de lei, ou seja, mantinham o jejum do dia da expiação, mas dias como aquele do livro de Esther, de Purim, né? Então, à medida que fatos iam acontecendo no meio do povo, eles iam incluindo, mas já não era mais por causa da lei. E nas páginas do Novo Testamento, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, segunda e quinta. Então, eles estão agora cobrando de Jesus o quê? Por quê? Não era o dia da expiação. Portanto, os discípulos não tinham que estar jejuando. Não era o jejum de festa dos outros 3. Na verdade, os fariseus tinham usado do jejum para a sua espiritualidade e seu suposto temor a Deus. Estavam cobrando de Deus o que Deus não havia cobrado na lei. Por isso a dúvida era uma dúvida legítima. Então Jesus agora passa a explicar, nota a diferença no tom das palavras de Jesus para os discípulos de João, daquela que ele tinha trazido para os fariseus. Jesus passa a explicar, versículo 15, respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Então Jesus traz no cenário, neste terceiro ato, a razão do que ele havia feito com o paralítico, do que ele havia feito com Mateus e com os demais publicanos, e o plano de salvação, a sua autoridade de perdoar pecados. Jesus vai mostrar, agora, ele explica aos discípulos de João, com 2 realidades da cultura. Ele vai usar 2 ilustrações, 2 situações na cultura do povo de Israel, né? Por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando e por que eles jejuariam em algum tempo, mas de uma forma totalmente diferente do que os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Ele diz, versículo 5, no finalzinho: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Que dias? Quando? Ele disse: lhes será tirado o noivo. Ele está dizendo que no período entre a morte de Jesus, na sexta, e o domingo, quando Jesus estivesse sepultado, os seus discípulos jejuariam. Há detalhes interessantes, porque eram 2 dias de jejum na lei do Velho Testamento. Porque era a sexta da expiação e o sábado subsequente, porque era um grande sábado. Era o sábado da semana. Então, a nação toda deveria jejuar. Mas os discípulos jejuariam de uma forma diferente. Porque o texto diz: lhe será tirado o noivo. Irmãos, se você tem problema com isso, como eu tenho, em algumas situações,
por exemplo, de ansiedade, trava. Talvez você que me escuta, quando você está assim, você come. E muito. Você destrói. Né? Mas diz para mim, tente lembrar dos textos da crucificação. Você acha que os discípulos comeram alguma coisa? Depois daquela sexta tarde, tudo que eles viram, durante todo o dia Jesus sendo açoitado, acusado, eles já tinham fugido à noite, viram o Senhor Jesus Cristo render o seu espírito na cruz. O chão dos discípulos, irmãos, foi tirado. E agora? E nós pensamos que tudo era verdade. Jesus só está prevendo aqui. Os discípulos não podiam entender, estava além da sua compreensão. Haverá um dia em que o noivo será tirado, e nesses dias hão de jejuar. Os discípulos não tinham fome, estavam tristes, porque o seu coração estava contrito. Eles estavam muito mal. E o jejum implicava em contrição e tristeza. Não era simplesmente ficar sem comer. Eles não conseguiam parar para comer, porque eles queriam entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo? O que aconteceu? Aqueles homens no caminho de Emaús conversavam todo o tempo, estavam tristes. Jesus está antecipando, porque aqui ele está dando um simples flash do que os discípulos iam passar. Na verdade, jejum, mas porque Jesus ia sofrer e morrer na cruz. Porque então, com o seu sofrimento e a sua morte, vencendo o pecado e a morte, ele tinha autoridade para dizer: perdoados estão os teus pecados. Irmãos, é profundo. Sabe por quê? Porque Deus pode perdoar pecados, mas será que era tão simples assim? Deus de repente acordar um momento e falar: vou perdoar 10, vou dar um perdão aqui, só porque é Deus. Deus não podia perdoar pecados do jeito que os fariseus estavam dizendo. Não, Deus não podia perdoar pecados. Alguém tinha que pagar o preço do pecado. Havia um preço. Havia algo determinado pelo próprio Deus, que ele não podia passar por cima. Mas os fariseus não sabiam. Os discípulos não podiam entender ainda. Entenderiam mais tarde que aquela autoridade que o Senhor Jesus Cristo tinha seria uma autoridade conquistada na cruz, quando ele substitutivamente daria a sua vida em lugar de nós. Onde nós deveríamos estar, o Senhor estava, sem merecer a cruz. Nós merecíamos, ele não. Por isso, eles jejuariam, mas lembre-se, Jesus disse por um pouco de tempo, porque na ressurreição a alegria retomou o coração deles. E eles puderam agora a viver uma vida definitivamente libertos da pena, do pecado, porque foi dado ao Senhor Jesus, foi dado para eles ao Senhor Jesus Cristo. As duas figuras estão no versículo 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior. Não sei se você passou por isso. Acho que todo brasileiro deve ter passado, pelo menos na época lá atrás, né? Aquele remendo horroroso, né? Era um paliativo, só para retardar por um pouquinho mais. Mas o buraco ia ficar maior. Porque o pano novo, né? Aqui qual era a ilustração?
O vestido de esticar. Já estava todo esgarçado. Aí fez um buraco, cortou, colocou um remendo novo. Só que o pano novo, ele ainda era úmido, e quando ele fosse lavado e pusesse para secar, ele ia encolher. Você lembra quando a roupa encolhia quando lavava? Hoje não. Por parte dela, mas lembra na época? Quando você comprava um número maior. Pois é, ao fazer assim, ele ia rasgar o vestido. Então, Jesus disse, não se conserta vestido velho com um pano novo. O velho tem que ser trocado por um novo. O Senhor Jesus avança um pouco mais. O velho não pode ser mantido por adicionar um pouco do novo. Ou seja, o odre velho, se colocar vinho lá dentro, ele não ia conservar o vinho novo. Ele ia estragar o odre e o vinho. Por quê? Porque quando eles faziam o odre, era feito de pele de animal, eles tiravam a pele do animal com cuidado, sem ter que costurar a barriga, e o pescoço normalmente era o lugar onde ele colocaria como gargalo, e as patas e o rabo era amarrado, costurado, de maneira que o vinho pudesse ficar lá dentro. Aquela pele tinha sido colocada no sol e ela tinha sido esticada ao máximo. Então, colocado o vinho novo, à medida que o tempo ia passando, o vinho ia sendo conservado, ele não afetava o odre. Mas se pusesse vinho novo, ele ia fermentar por causa do vinho velho, porque a fermentação tinha ficado na pele por dentro, e ele ia esticar, o volume do vinho ia aumentar, e porque a pele estava seca, ressecada, ia estragar. Jesus disse para eles. O judaísmo, essa era a lição, não podia ser consertado por apenas alguns ensinos e práticas de Jesus. O judaísmo não tinha conserto. Era descartar o velho totalmente e aceitar o novo completamente. Lenski, no seu comentário, diz: não um remendo novo, não um novo remendo, e sim um odre novo. O remendo novo é condenado, mas o vinho novo era aquilo que tinha que ser conservado. E o vinho novo só podia ser conservado num odre novo. Irmãos, o odre novo é a igreja. Porque o vinho novo é o Senhor Jesus Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Esse é o evangelho da graça que nós pregamos. E o Senhor deu à igreja. Não era mais o povo de Israel. Não era o judaísmo consertado. Era um odre novo, que ia trazer um conteúdo novo. Não era o sacrifício do animal. Agora era o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Que era perdoar pecados e salvar pecadores, levar pecadores ao arrependimento. Qual é a conclusão? Qual é o maior milagre? Qual é o maior milagre? Ou qual foi o maior milagre que o Senhor Jesus fez? O da salvação. O da salvação. Porque não custava nada para Jesus dizer para o mal: quieta. O mar ia quietar. Levanta, vai levantar. Desperta, vai despertar. Expulsar os demônios? O poder era do Senhor. Mas para que você e eu tivéssemos os nossos pecados perdoados, custou a vida, a morte
e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Este é o maior milagre e nós somos resultados dele, deste milagre. Por isso, meus irmãos, nesses dias, a minha oração ao Senhor tem sido: Senhor, salva pessoas. Neste momento de insegurança e incerteza, há uma esperança. Sim, nós aguardamos com esperança quando os cientistas vão descobrir a vacina. Sim, mas a exemplo do paralítico, esse não era o problema. Esse não é o problema. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. E que pessoas neste mundo possam ser alcançados e ser transformados, como o Senhor tem feito conosco, sem nenhum mérito nosso. Simplesmente porque o Senhor, na sua misericórdia e graça, se levantou um dia, saiu da sua casa e foi aonde estava um pecador. Não fomos nós que fomos ao Senhor Jesus Cristo. Lembra? O Senhor foi atrás de Mateus. O Senhor veio atrás de nós. O Senhor moveu aquele paralítico a vir, porque ele sabia que Jesus tinha algo para ele mais do que fazê-lo andar. Era libertá-lo definitivamente daquilo que o oprimia a todo instante. Por isso, irmãos, o que nos oprime não é o risco do que está acontecendo. Sim, nos assusta. Mas o que nos oprime, e nós não podemos parar de vigiar, são os nossos pecados. E já foram pagos por Jesus. Por isso, celebremos nesse dia ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, porque lhe custou perdoar os nossos pecados e Ele não pede nada de nós em troca. Nada. Ele continua nos abençoando. Que o Senhor seja louvado. Curva suas cabeças. Amado Deus, te agradecemos por nos lembrar mais uma vez do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O Senhor deu a sua vida. O Senhor sofreu para que nós pudéssemos viver. E o Senhor nos deu vida eterna. Pai, eu te louvo porque o Senhor nos alcançou. Eu te louvo porque o Senhor continua salvando, a despeito das pessoas, a despeito da sua rejeição, das suas rejeições. O Senhor continua salvando pessoas. Guarda-nos, Pai, do mal. Tem misericórdia de nós. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.